Boa noite, boa tarde, bom dia. E aí, Vitor, tudo bem? Como você está? Vamos lá, né? Você não foi para aula de revisão e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre funções inorgânicas, tá? Eu já trabalhei em sala de aula, mas essa aula ela é feita com todo carinho para você, beleza? E nas funções inorgânicas, o que a gente está estudando? A gente está estudando os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tudo bem? E para falar dessas funções inorgânicas, eu vou fazer o contexto com a chuva ácida, porque é um fenômeno que consegue englobar todas essas quatro aí que te falei, tudo bem? E daí você vai entender o que é o fenômeno de chuva ácida, por que ele ocorre e como é que a gente consegue colocar essas quatro funções aí dentro. Mas fique sabendo que o mais importante aqui é você saber reconhecer as funções, tá? O que é um ácido, o que é uma base, o que é um óxido, o que é um sal. É importante também você conseguir perceber o meio em que está sendo favorecido, se é um meio mais ácido, um meio mais básico. E aí eu vou trazer algumas dicas aqui para vocês sobre os óxidos, saber entender os óxidos e os sais também, tá? Como eles são identificados na tabela periódica, tudo isso a gente vai ver aqui agora. Espero que você goste. Bom, eu trouxe aqui essa informação que ela é interessante. É uma manchete, né? E ela fala o seguinte: chuva ácida e poluição matam peixes no rio Pirapó, em Maringá, diz IAP. Então, o que a gente está percebendo aqui? Que a chuva ácida ela pode causar vários danos. Nesse fato aqui em questão, a gente tem o ácido, né, que ele é proveniente da chuva, ele alterou o pH do rio e aí a gente consegue perceber na imagem que peixes morreram por conta dessa alteração do pH, tá? A gente vai falar também um pouquinho do pH. Mas se a gente tem muito ácido no rio, a gente tem pouco oxigênio, porque a água vai estar mais comprometida com H+, que eu vou te mostrar aqui. Por isso que os peixes morreram nesse caso aí, porque está faltando oxigenação no meio. É interessante a gente discutir esse fenômeno de chuva ácida, porque ele causa mortandade de peixe, destruição de lavouras, até mesmo também destruição de monumentos, de estátuas, enfim, é complicado, tá? Por isso que a gente vai trabalhar essa questão também. Já que a gente falou de chuva ácida, o primeiro passo é a gente entender o que é um ácido. E segundo a definição de Arrhenius, o cientista que ele estudou muito essa questão de eletrólise, que é a condução de corrente elétrica por um meio condutor, no caso uma solução, você coloca lá água e sal, água e ácido, água e açúcar. Então ele estava estudando esse tipo de soluções e ele viu que tinha uma solução especial que era a solução dos ácidos, tá? E a partir do estudo dos ácidos, ele definiu o seguinte, né? Ácido é toda substância que se ioniza em presença de água e origina como um dos íons o cátion H+. Então deixa eu pegar aqui o pincelzinho para você ver, né? Destacar alguns pontos importantes aqui. Então ele fala que vai originar como um dos íons o cátion H+. Então tem que sair H+. O que vai definir o que é ácido ou não é isso aqui, ó, o H+, tá? É ele que vai dizer se o meio é ácido ou se o meio é básico, a depender da outra espécie que vai estar. Mas se ele tiver aqui em uma quantidade significativa, o meio é ácido. E o ácido, a palavra ácido vem do latim que é acedium, ou seja, azedo. Geralmente os frutos que a gente tem, né, laranja, limão, lima, tudo isso que é azedo, a gente percebe que tem uma quantidade de ácido ascórbico, que é a vitamina C. Então, ácido vem de azedo, tá? Se quiser saber no dia a dia aí o que é ácido e o que não é ácido, a gente percebe que o que tem sabor azedo tem característica ácida. Para identificar um ácido, não precisa mais hoje em dia necessariamente ficar colocando o dedo na solução e na boca, mas um dos meios para a gente saber se a solução que a gente está ingerindo é ácido ou não é pelo sabor, tá? Vinagre também é azedo e por aí vai. Acerola, entre outros. Então, olha esse exemplo aqui. Nós temos o HCl, que é o ácido que está lá no estômago,
E esse HCl, ele libera H+. Então, se liberar H+, a gente já disse que é ácido. É o suficiente, tá? Não precisa de mais nada. Liberou H+, já é ácido. Aí você pode perguntar, professor, e esse Cl-? Esse Cl-, ele ganha o nome de íon espectador, porque ele só vai ficar olhando lá o que está acontecendo e tal. Não faz nada, tá? Na solução, ele simplesmente só vai equilibrar as cargas, porque ele tem aqui o negativo e o H+ tem positivo. Então ele equilibra as cargas, mas em termos de reagir ou não reagir, ele não faz nada, fica lá paradinho, tranquilo, só observando, tá? Mas o que eu quero que você observe aqui nesse momento e tire como conteúdo principal é o seguinte: para ser ácido tem que liberar H+, beleza? Qualquer dúvida comigo você tira na segunda, mas pega essa parte aí. Toda vez que libera H+ é ácido. Só isso que eu quero que você entenda aqui. Tudo bem? Bom, já que entendemos o que é ácido, libera H+, eu coloco aqui, libera H+, é ácido. Já que entendemos o que é um ácido, a gente precisa saber sobre algumas classificações. E aqui nós temos o que? A primeira classificação que a gente vai ver aqui é quanto à presença ou não de oxigênio. Então, se o ácido ele tem oxigênio, ele vai estar em uma classificação. Se ele não tem oxigênio, estará em outra classificação. Para começar, falaremos aqui logo dos hidrácidos, tá? Então, os ácidos são hidrácidos quando não possuem oxigênio em sua fórmula molecular. Aqui eu trouxe alguns exemplos: HF, HBr, HCN, H2S. Perceba uma coisa: todos esses ácidos aí, eles não têm a presença de oxigênio. Logo, serão chamados de hidrácidos. E olha uma coisa também interessante, Hugo. Aqui nós temos o H, tá? Que é o hidrogênio, em todas as fórmulas moleculares. Por quê? Porque esse H aqui ele vai ter que ser liberado no meio. Então, se eu não tiver esse H aqui, eu não tenho um ácido, porque ele não vai ser liberado no meio. Já a outra parte da classificação diz o seguinte: quando o oxigênio está presente na fórmula molecular do ácido, ele é chamado de oxiácido. Então, o que é um oxiácido? O oxiácido vai ser o ácido, só que agora ele vai estar lá com o oxigênio embutido na sua fórmula molecular. H2SO4, olha o oxigênio aqui. HNO3, olha o oxigênio aqui. H2CO3, aqui é oxigênio. Então, tudo que tiver oxigênio, para a gente vai ser oxiácido. Não tem oxigênio, hidrácido, beleza? Faça esse resuminho aí no caderno, numa folha, né? E vai estudando, tá? Isso aí é interessante pegar. Qualquer dúvida também, leve que na segunda a gente tira. A outra classificação vai dizer quanto ao número de hidrogênios que podem ser liberados para o meio. A gente chama de hidrogênios ionizáveis, tá? Por que ionizáveis? Porque eles podem sair na forma de íon. Que íon é esse? O íon H+. É o H+, que vai dizer se uma substância é ácida ou não. Então aqui a gente tem o quê? Em função da quantidade de íons H+ liberados em água, os ácidos podem ser classificados da seguinte maneira. Primeiro, monoácidos. Os monoácidos, mono quer dizer um, tá? Aí, mono, um, e ácidos, né? Todas as moléculas que vão liberar um H+. Então, monoácidos liberam apenas um íon H+. Exemplo, HNO3. Olha aqui o H, só tem um. HCN, só tem um. Quer ver outro? HCl. Então, todas essas moléculas aqui só vão liberar um hidrogênio. Logo, é chamado de monoácidos, tá? Porque aqui nós temos apenas um H+ que será liberado. Diácidos, de 2, beleza? Então, aqui a gente tem o que? Liberam 2 íons H+. Exemplo, ó, H2SO4. Olha o 2 aparecendo aqui. Vou até mudar. Vou colocar de lilás.
Olha o 2 aqui, ó. Tá vendo? Vai liberar 2H+. H2S tem possibilidade de liberar aqui esse 2 também. Triácidos, tri de 3, tá? Então, tri quer dizer o quê? Liberam 3 íons H+. Exemplo, H3PO4, aqui. E esse ácido ele aparece lá no refrigerante Coca-Cola, tá, Vitor? Interessante estudar esse ácido aqui também. Tem muito na Coca-Cola. H3PO4 libera 3. H3BO3 libera 3. E aqui nós temos o tetrácido, né? Que são ácidos que vão liberar 4 íons H+. Lembre lá, ó, tetra, 4, tá? Quando o Galvão falou lá, é tetra, ele disse aqui, ó, 4. Então, tetra, liberam 4 íons H+. Só observar aqui, ó, H4SO, beleza? Então, aí a gente tem essa classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, hidrogênios que podem sair na forma de íons. Que íons são esses? Íons H+. Deixa aqui, tá? Eu vou dar um destaque aqui também. H+, mudar de cor. Por isso que é ionizáveis, porque forma íons H+. Lembre lá que íons pode ser positivo e negativos, tá? Se forem positivos, cátion. Se forem íons negativos, ânions. Outra classificação dos ácidos também é quanto à força. E aí a gente vai ter que prestar atenção aqui um pouquinho, porque vai ter duas formas de dizer se o ácido é forte ou se ele é fraco ou moderado, tá? O primeiro deles, dessa classificação, é quanto aos oxiácidos, né? Que são os ácidos que têm oxigênio na sua fórmula. Então, para a gente classificar esses ácidos como forte, fraco ou moderado, a gente vai ter que seguir uma regrinha aqui e fazer uma conta bem básica e simples. Podemos classificá-los segundo sua força, determinando a diferença, ou seja, fazer uma conta de subtração, a diferença, tá? A diferença X, né? Entre a quantidade de oxigênios e a de hidrogênios. Então, a gente vai ter que fazer uma diferença aqui, botar oxigênio menos hidrogênio. E aí, a gente vai perceber o seguinte, né? Quem é que vai ser X? X vai ser número de oxigênio menos números de hidrogênio ionizáveis. Quando o valor de X, Vitor, ele for 2 ou 3, a gente vai ter o seguinte: o ácido ele será forte. Então, o valor de X, né, que é a subtração, O menos H, for 2 ou 3, forte. Quando o X for 1, aí a gente vai ter o que? Ácido moderado. E quando o X for igual a 0, o ácido será fraco. Aí você fala, professor, até aí eu peguei, mas me mostra um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse ácido, tá na lâmina anterior, no slide anterior, né? H2SO4. Perceba uma coisa. X aqui vai ser o que? Oxigênio, tá? Menos hidrogênio. Aí eu pergunto a você, quantos oxigênios nós temos no H2SO4? Acredito que você já viu aí, né? Se é H2SO4, oxigênio aqui são 4. A gente bota 4 aqui, ó. Aí eu pergunto, Vitor, quantos hidrogênios nós temos? Aí se olha para cá, 2. Então pronto, boto 2 aqui. Aí a gente faz a subtração. 4 oxigênios, que está aqui, ó. 4 menos 2, que está aqui. Vai ser quanto? 2. Se der 2, ó, x igual a 2, a gente vem para cá. Quando x, vou mudar de cor, tá? Vou botar um pouquinho de destaque, botar o preto aqui para dar destaque. Quando x for igual a 2 ou 3, o ácido será forte. Então, Vitor, por dar 2 aqui, ó, resultado 2, a gente tem o quê? Que o H2SO4 é um ácido forte, tá?
Então tá aí um exemplo interessante. Você voltar aqui, dar uma pausa nesse slide e faz essa conta para alguns desses ácidos. Vou fazer um aqui, ó. Vamos fazer para o H. Deixa eu apagar, ficar melhor, ficar uma lâmina mais limpa, bonitinha, tá? Vou apagar algumas coisas aqui porque tá muito carregada essa lâmina. Vou pegar aqui o HNO3, tá? Vai ficar como aqui? Primeiro, vamos calcular x. X vai ser O menos H. Então eu pergunto a vocês, né? Deixa eu passar essa moto aqui. Quantos oxigênios nós temos? Nós temos 3. Ele está aqui embaixo, ó. 3 oxigênio, tá? 3O. E o hidrogênio, qual é a quantidade dele? 1. Quando não aparece número nenhum, é 1, tá? Fica subentendido. Aqui tem 1. Quem vai ser o valor de x? X vai ser 3 menos 1, que vai dar 2. 2 é um ácido forte, tá? Pega alguns exemplos aqui e faz, porque pode estar lá na sua prova. Pode até ser um spoiler. Vai que está lá na sua prova. Aproveita aí, menino. Adianta do seu lado. Vamos que vamos. Aí você fala, professor, beleza. Para os oxiácidos, a gente viu que tem essa fórmula aí. E a gente sabe se der 2 ou 3 é forte, 1 é moderado e 0 é fraco. Mas e para os hidrácidos? Os hidrácidos é mais simples. A gente vai pegar a tabela periódica lá na família 17, que você já sabe, tá? Que a gente já viu isso na primeira unidade. Na família 17 a gente vai ter o que? Cloro, bromo, iodo, astatos. Todos esses ácidos serão fortes, com exceção do HF. O HF será o ácido moderado. Na família 17, o primeiro elemento que aparece lá é o flúor, tá? Então, toda vez que a gente vê hidrogênio ligado a HF, vai ser moderado. É aquele ácido ali que ele não é nem forte nem fraco. Com todos os outros abaixo de HF, forte, beleza? Com Cl, que vem logo depois de F, aí bromo, iodo, astatos, todos eles são fortes. E todos os ácidos, os hidrácidos que não aparecerem família 17, serão fracos. Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui de um hidrácido, HCN. Então aqui nós temos um ácido que ele tem um carbono, família 14, e nitrogênio, família 15. Logo, esse ácido aqui ele é fraco, ele não é forte, porque ele não está na família 17. Não tem ninguém aí da família 17. Sem querer eu toquei aqui no slide, mas vamos. Qualquer dúvida, tire comigo segunda, tá? Vai ser nossa aula de revisão. Tivemos aula de revisão hoje, sexta-feira, dia 25. Segunda-feira teremos outra, né? Aí você tira essa dúvida, tá? Teremos 2 aulas seguidas, né? A gente tira a dúvida. Bom, e aí você me pergunta, professor, já que a gente falou de chuva ácida lá, que tem a mortalidade do peixe naquela manchete, falamos sobre os ácidos, então, como a chuva ácida é formada? Né? Porque a gente tem que saber isso também. Então, para a chuva ácida ser formada, a gente precisa entender uma outra classificação da função inorgânica. A gente acabou de ver os ácidos, agora a gente vai estudar os óxidos, beleza? Ácido você já sabe o que é. Agora, o que são os óxidos, né? E como é que eles vão influenciar nessa formação da chuva ácida? Primeiro, vamos lá. Um dos causadores da chuva ácida são os óxidos produzidos a partir da queima de combustíveis fósseis do setor de transporte. Então, toda vez que a gente está queimando lá diesel, querosene, gasolina, enfim, uma fábrica funcionando também, a gente vai estar emitindo muito óxido. E esses óxidos aqui, ó, por exemplo, dióxido de enxofre, o SO2, tá? Óxido de nitrogênio, por exemplo, o monóxido de nitrogênio, ele é perigosíssimo. A gente está emitindo isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai evaporar, vai chegar até uma certa altitude, vai encontrar vapores d'água. Quando encontra vapores d'água, Vitor, vou dar um zoom aqui, ó, para você ver o que acontece. Olha o que acontece. Esses óxidos, eles vão reagir com H2O, tá? Com a água,
e vão formar os ácidos. Olha que interessante, uma classificação nova das substâncias, os óxidos, formando os ácidos que você já estudou. Então, esse ácido aqui que é perigoso, porque quando ele cai em uma lavoura, ele destrói a lavoura. Quando ele cai lá no rio, no lago, ele altera o pH, que é o potencial de hidrogênio, né? A quantidade de hidrogênio H+, e acontece a mortandade de peixe, mortandade de algas, tá? Tudo isso. Então, perceba aqui que os óxidos são os causadores da chuva ácida. Essa questão aqui é interessante a gente estudar, porque cai muito no Enem, tá? Vamos lá. Já que a gente falou dos óxidos e que os óxidos eles causam as chuvas ácidas, a gente agora tem que saber o que são os óxidos primeiro, para depois a gente voltar e tentar fazer essa reação aí, mostrando como o ácido é formado a partir de um óxido. A gente tem o que aqui? Os óxidos são compostos binários. Por que binários, Vitor? Binários porque só tem dois, tá? X e Y. Outro número lá binário, 1 e 0, que é o código do computador. Os códigos, né, do computador, eles são escritos somente com 1 e com 0. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Um exemplo, tá? Não muda, só tem 1 e 0. Então, binário porque só tem dois elementos principais. Aí você fala, professor, eu estou vendo aqui que alguns elementos tem 2, tem 3. Sim, realmente, a quantidade dele, de um dos elementos, não vai dizer se o composto deixou de ser binário ou não. Porque o binário aqui é somente a quantidade de espécies que vão aparecer, tá? Então, a primeira espécie que vai aparecer, obrigatória, é o oxigênio. Para ser óxido, tem que ter oxigênio. Além do oxigênio, tem que ter qualquer outro composto. E a definição de óxido diz o seguinte: os óxidos são compostos binários, ou seja, formados apenas por dois elementos químicos, e o elemento mais eletronegativo presente é sempre o oxigênio. Lembre lá da nossa aula da segunda unidade que eu falei sobre eletronegatividade, tá? O que é eletronegatividade? É a capacidade que uma espécie tem de atrair os elétrons da ligação. Então vamos supor que eu tenho Ca, o cálcio, tá? Fazendo ligação aqui com um oxigênio. Por ser uma ligação iônica, basicamente o oxigênio já tomou todo o elétron aqui do cálcio para si, tá? Porque ele é mais eletronegativo e o cálcio também tem tendência de doar. Mas com qualquer outro composto, menos o flúor, tá? O oxigênio vai puxar os elétrons, na maior parte do tempo, para perto dele. Porque ele tem essa capacidade, ele tem essa força de puxar os elétrons para perto dele. Por isso, disse que o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Os elétrons têm que estar mais perto dele. E aqui nós vamos ver algumas classificações de óxidos, tá? Aqui nós temos os óxidos que são básicos. Qual é a diferença deles? É o oxigênio, mais todos os elementos do grupo 1 e grupo 2 da tabela periódica. Olha aqui a tabela periódica. Nós temos família 1, né, ou grupo 1, e família 2. Então, toda vez que o oxigênio estiver ligado com essa família e com essa família, a gente vai ter um óxido básico, tá? Lá na frente, daqui a pouco, a gente vai ver o que é uma base e algumas características dela. Mas, por enquanto, vamos falar dos óxidos. Os óxidos também, eles podem ser ácidos. E aqui eles são ligados com ametais. Aqui nós temos, ó, quais são os ametais? Esse grupo que eu vou riscar aqui para você agora, ó. Toda vez que o oxigênio estiver ligado com todos esses aí, amarelo mais fraco, né? Essa cor aqui, ó, vai ser não metais, beleza? Vou dar um zoom aqui para você perceber. Então, aqui são os não metais e vai formar os óxidos básicos. Só tem uma exceção, Vitor. A exceção é o seguinte: os óxidos, eles podem ser neutros. E aí a gente vai perceber o seguinte: tem três ametais aqui que somente com eles será neutro. Primeiro, essa configuração aqui, ó, N2O, CO e NO, tá? Esses óxidos neutros, eles não reagem com água, ou seja, eles são neutros, tudo bem?
eles não reagem. Já os óxidos anfóteres, eles podem reagir tanto com ácido ou com base. Nesse caso aqui nós temos o alumínio formando o Al2SO3, o zinco formando o ZnO e esse óxido de ferro, como se fosse a ferrugem, ele reage com ácido ou com base, ou seja, se tiver uma ferrugem na grade de sua casa ou da casa do vizinho, se você passar ácido, a ferrugem vai ser corroída. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Se você passar ácido, a ferrugem será corroída. Se você passar base, a ferrugem também será corroída. Porque esse óxido aí da grade, do ferro, qualquer coisa aí, vai reagir com ácido ou com base. Beleza? A questão da nomenclatura vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai colocar óxido, prefixo aqui, né? Di mais prefixo, que é a quantidade. Pode ser mono, se for 1, di se for 2, tri se for 3 e por aí vai. E depois vem o nome do elemento, tá? Na segunda me procure se você tiver dúvida, mas vamos fazer alguns aqui. Tem um exemplo aqui, ó. Óxido de quantos sódio nós temos aqui? Temos 2, vou dar um zoom aqui, ó. Nós temos 2 sódios, tá? Então fica óxido de sódio, beleza? Se a gente fosse fazer aqui para o magnésio, que é conhecido como leite de magnésio, ficaria como óxido, a letra vai sair feia, mas acho que vai dar para entender. Óxido de magnésio, vou botar mag, tá? Magnésio. E por aí vai. Óxido de cálcio, dióxido de nitrogênio, dióxido de carbono, tá vendo? Trióxido de enxofre, dióxido de enxofre. A gente já falou sobre isso aqui na sala de aula, beleza? É mais uma revisão. Esse slide aqui eu tô fazendo para você essa aula como se fosse uma revisão mesmo, para você revisar em casa e saber que isso vai estar na sua prova e você me procurar na sala de aula, beleza? Para a gente tirar dúvida. Já falamos da tabela periódica, né? Vamos lá. Aqui nós temos algumas aplicações para os óxidos. Aqui nós temos o peróxido de hidrogênio, que vai ser o H2O2. É muito utilizado como combustível de foguete. Por quê? Aqui na combustão vai liberar água. Então, quando você queima hidrogênio junto com o peróxido de hidrogênio, você libera água. Então isso aqui tudo é água. Acaba não poluindo o meio e proporciona ao foguete uma energia que ele necessita, né, para sair de órbita, né, ganhar altitude e sair de órbita. Então aqui está uma das aplicações, muito usado para combustível de foguete. Aqui nós temos o óxido de silício, ou areia da praia, né? Para você ter ideia, é um dos materiais mais abundantes que a gente tem no mundo aí. E o vidro é feito de areia, então logo o vidro é feito desse material, SiO2, tá? Aqui, ó, SiO2. Aqui nós temos o óxido de magnésio. Esse pozinho aqui, quando mistura com água, vai virar lá o leite de magnésio. Se a pessoa tiver com o estômago muito ácido, refluxo, é interessante tomar o leite de magnésio para fazer esse controle, beleza? Porque aí vai ser um óxido básico. Lembre lá, ó, magnésio está na família 2. Se ele está na família 2, ele é óxido básico. E lá na frente a gente vai ver a importância das bases para controlar o meio, tá? Vou mostrar você daqui a pouco. Bom, e aí você perguntou, né? Com certeza, professor, a gente já viu lá sobre a chuva ácida. Vimos também que os óxidos, eles são responsáveis pela chuva ácida. Mas como é que a chuva ácida é formada? Perceba uma coisa aqui, Vi. Os óxidos, tanto o CO2, né, e outros, eles são responsáveis por diversos problemas na nossa atmosfera. Além da chuva ácida, a gente tem aí a camada de ozônio que está sendo consumida. Por isso que a gente tem que controlar os óxidos que a gente está emitindo, tá? A gente também tem que saber que a concentração desses óxidos, eles vão interferir em ciclos
geoquímicos que ocorrem naturalmente, mas a gente está influenciando. Mas o nosso foco aqui vai ser a chuva ácida. E aí, quando a gente está emitindo lá o óxido de nitrogênio, que sai de algumas queimas, tá? Principalmente, esse óxido ele vai subir, vai evaporar, vai ganhar altitude, e ele vai encontrar vapores d'água, que nesse caso aqui já vai estar líquido lá, porque já condensou. Misturou com o vapor d'água, vai sair o que? Vai sair o ácido nítrico. Olha aqui esse ácido nítrico. Se a gente for fazer a força dele aqui, já que é um oxiácido, vai ficar X igual a O menos H, não é isso que a gente viu? Quantos oxigênios nós temos aqui? 2. Quantos hidrogênios? 1. Então, quem vai ser como é que a gente vai calcular a força aqui, né? Fazer a subtração. 2 menos 1 que dá 1. Então, a gente está emitindo gases que formam ácidos moderados a forte, beleza? Até ácidos fortes. Isso aqui é um problema quando cai na lavoura, tudo bem? Além desse óxido nítrico, a gente pode gerar aqui o ácido nitroso, que a gente já fez a conta dele. Aqui vai dar X igual a 2, que é um óxido forte. Perdão, que é um ácido forte. E esse ácido aqui, quando ele cai lá na lagoa, a depender do volume de chuva, os peixes vão morrer. As algas ali do meio, né, vão morrer também. Lembrando que se for em rio, o rio vai dar no mar. Em boa parte ali da costa, a gente vai ter mortandade de peixes também. Quando essa água ela para em um manguezal, a gente também tem mortes de crustáceos e outros, porque é toda uma cadeia, tá? Tudo isso aí está influenciando no meio que a gente vive, influenciando aqui, né, na Terra. Perceba que a gente mesmo estamos cavando a nossa cova quando a gente coloca muitos óxidos, emitimos muitos óxidos, né? Aqui nós temos o dióxido de enxofre. Perceba quando ele reage com água, olha só o que faz. O ácido sulfuroso. Esse ácido aqui, ele cai na forma de chuva. A mesma coisa. Aí você fala, professor, se ele cair no ser humano, pode causar algum dano? Pode. A depender da exposição do ser humano a essa chuva, pode causar até algum tipo de queimadura leve, tá? A depender do ácido, também algum tipo de alergia que a pessoa tiver, uma queimadura mais forte, uma irritação. Mas quando chega no solo, isso aí destrói nutrientes também. E isso é complicado, além de matar toda uma lavoura. Então, já que você entendeu que é uma chuva ácida, já falamos aqui, preste atenção, dos ácidos e dos óxidos, tá? Agora vamos partir para algumas consequências. Olha aqui a foto que eu trouxe para você. Isso aqui é chuva ácida. Peixes, tá vendo? Dá um zoom aqui para a gente perceber essa imagem. Peixes aqui mortos, ou seja, não tem oxigênio para eles. Aqui era uma estátua, mas a quantidade de chuva ácida caindo sobre ela, de mármore, né? Consumiu esse mármore e olha o que aconteceu. Danificou a estátua. Aqui a gente tem uma região que tem um desastre, né, natural, também provocado por chuva ácida. Perceba que os pesquisadores aqui eles estão com a roupa especial, com bota, né? Uma bota especial, porque para recuperar tudo isso aqui vai dar trabalho, tá? Agora imagine isso aqui em longa escala, que pode ocorrer. É complicadíssimo, beleza? Por isso que a gente trouxe aqui a chuva ácida junto com a aula de funções inorgânicas. Bom, aí você pergunta, professor, quando o ácido cai no solo, a gente perde o solo, não pode plantar mais? Não, não é bem assim, tá? Por quê? Porque a gente pode corrigir a acidez do solo. E para a gente corrigir a acidez do solo, geralmente, né, nas grandes fazendas, é feito um processo chamado de calagem. Esse processo de calagem é a adição de calcário ou cal virgem, que é o carbonato cálcio, o CaCl3, como se fosse esse cálcio que as pessoas utilizam para pintar a casa, beleza? É um pozinho branco e esse pó ele é jogado na superfície do solo. Então, quando esse mineral ele é adicionado na superfície do solo, ele vai reagir com a água. Aí esse cálcio aqui vai sair na forma de cálcio 2+,
e a gente vai ter o carbonato. Esse carbonato, quando reage com a água, vai liberar o quê? Vai liberar o hidrogênio carbonato, que é essa substância aqui, mais o OH-. Perdão pela voz, eu estou um pouquinho rouco. Sexta-feira, né? Muita aula, mas acho que dá para entender. Então, perceba que aqui liberou o OH- e o hidrogênio carbonato. Aí você fala, professor, por que essas duas espécies elas têm a capacidade de corrigir o meio? Por quê, Vitor? Quando você tiver lá o H+, esse H+, ele vai reagir com o OH-. Então perceba, mais com menos aqui vai formar o quê? Vai formar água. E aí o meio está neutralizado. Então, uma das formas de se recuperar um solo, um lago, uma plantação, é adicionar substâncias que têm essa característica de liberar OH-. E aqui está a foto, ó, que eu tirei lá da Votorantim. Aqui é um processo de calagem. Perceba que tem aqui uma área agricultável, né, que já foi preparada. E nessa área, por ter tido uma cultura anterior, provavelmente, né, não sei o que foi, mas possa ser que seja milho, soja, alguma coisa aí. Para iniciar uma nova plantação, tem que adicionar o calcário para depois vir com o fertilizante, adubando. E aí, dá um tempinho, se for época de chuva, bota a semente, a gente vai ter aí de novo um novo ciclo, uma nova cultura, novas plantas e fazer esse controle, tá? Então, justamente essa adição aqui de calcário de cálcio, ó, CO3, é para corrigir o meio, beleza? Bom, aí você fala, professor, e esse OH- que a gente viu lá? Ele é o que? Aqui a gente vai entrar nas bases. Então, esse OH-, ele é a base. A base, no cotidiano da gente, ela vai se mostrar com sabor adstringente. Tipo banana verde. Quando a gente come banana verde, a gente passa a língua no dente, a língua fica meio que travando, né? Esse fato de travar é um sabor, é adstringente. Então, toda vez que você estiver comendo alguma coisa, passar a língua no céu da boca, na bochecha ou no dente, e a língua estiver travando, você sente a língua indo, mas ela dá umas paradinhas. Isso quer dizer o quê? Que você está diante de uma base, tá? Sabor adstringente. Então, as bases são compostos que, em solução aquosa, sofrem dissociação iônica, porque aqui já tem ligação iônica, já tem íons formados, liberando como único íon negativo, nesse caso aqui, o ânion hidróxido OH-, tá? Ele pode ser chamado de ânion hidróxido, oxidrila ou hidroxila. Mas o comum aqui é a gente chamar de hidroxila ou hidróxido, beleza? Oxidrila já é mais complicado, não se chama muito não. Mas hidroxila ainda é o mais comum, tá? Hidróxido também é assim, mas oxidrila não chama. Então aqui você tem um exemplo, o NaOH. Então aqui nós temos o hidróxido de sódio. Vai liberar o que? O Na+, e o OH-. Perceba que só pelo fato de liberar o OH- já dá a característica de ácido. Perdão, de base, tá? É base, né? Ácido não. Ácido já ficou para trás há muito tempo. Estou falando das bases agora. Então é isso que eu quero que você perceba. Toda vez que liberar OH- vai ser base. Tudo bem? Para ser ácido tem que liberar H+. É outra coisa que já passou. Já ficou para trás. Só quando a gente não está agora. Então aqui a gente tem as bases, né? Libera OH-. A classificação das bases nós temos o que? As bases podem ser classificadas quanto o número de hidroxilas que contém na molécula. Esse contém aqui tem um acentozinho que não veio, ó. Vou colocar agora. Então vai ser a mesma coisa lá. Mono, di, tri e tetra. Tudo que a gente viu com os ácidos vai acontecer com a base. Se liberar um OH-, vai ser mono. Se liberar 2, di. Se liberar 3, tri. Se liberar 4, tetra. Quer ver um exemplo? NaOH. Então, nesse caso aqui, só tem um OH. Vai ficar como? Vai ficar Na+, tá? Positivo.
mais OH-. Nesse caso aqui é o que? Monobase, beleza? Porque só libera uma base aqui, ó, uma hidroxila. A gente pode ter esse exemplo também. O Ca é da família 2, ele doa 2 elétrons, então a gente precisa de 2 OH-. Esse 2 aqui, Vitor, que eu coloquei, indica que tem 2 OH-, beleza? Vou dar um zoomzinho aqui, ó, 2 OH-, tudo bem? Esse 2 indica aqui, ó, 2 OH-. Logo, quando isso aqui for diluído em água, vai ficar o quê? Ca2+, tá? Tem que ter 2 mais para equilibrar as cargas, mais 2 OH-. A letra é feia porque eu tô fazendo no mouse. Não tô com uma mesa, tá? Mesa que escreve, mas dá para entender. Então 2 OH-. Nesse caso aqui, ó, a gente vai ter CaOH-, né? 2, que é a espécie, uma de base. Vai ficar o que? Ca2+, mais 2 OH-. Então nesse caso aqui liberou 2 OH-. Se libera 2, a gente tem o que? De base, tá? E se forem 3, tri, 4 tetra, como a gente já viu. Outra classificação que a gente tem é quanto ao grau de dissociação. Nesse caso aqui a gente vai ter o que? As bases fortes e as bases fracas. São bem simples aqui, né? Fortes é aquela que em meio aquoso protona, né? Ou dissocia muito, ou seja, né? A maior parte de suas moléculas dividem-se entre íons. E a gente vai ter basicamente as bases fortes, para antecipar aqui, né? As bases formadas pela família 1 e 2. Então, se a gente for na tabela periódica, deixa eu passar aqui. Aqui, todo que tiver isso aqui que eu estou riscando, ó, OH- ligado à família 1 e 2, a gente vai ter que é uma base forte, beleza? Com exceção aqui do berílio e do magnésio, que serão moderados. Então, cortou aqui, ó, berílio e magnésio, vou colocar em vermelho, vai ser moderado. Mas todos os outros que estão aí dentro do preto aí, circulado, círculo preto, vai ser forte, tá? E as fracas são todas as outras que não estejam nessa linha aí de família 1 e família 2. Então, forte, família 1 e família 2, com exceção do berílio e magnésio. E qualquer outra coisa aqui vai ser uma base fraca, beleza? Forte é só isso aqui, ó. Vou riscar em lilás para você ver. Fica até mais fácil. Lítio, sódio, potássio, césio e frâncio. Cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, tudo que está em lilás aqui é base forte. Circulado em vermelho, base moderada. E os outros, base fraca. Tudo bem? É só isso que o texto vai dizer aqui. Tranquilo? Dá uma pausa, dá uma lida. Mas, qualquer dúvida, segunda-feira a gente estará lá tirando essas dúvidas e fazendo revisão. Tá? Bom, quanto à nomenclatura das bases, é bem tranquilo aqui essa parte, né? Para bases monovalente, mono é que só libera 1, tá? Deixa eu tirar aqui para pertencer querer, peraí. Deixa eu mudar de cor do pincel. Então, para a base monovalente, cujo elemento central tem apenas um NOx, né? Número de oxidação, a nomenclatura será dada por hidróxido de nome do elemento. Aqui, nesse caso, a gente vai ter hidróxido de alumínio, tá? Hidróxido de alumínio. Hidróxido por conta do OH. Aqui nós temos hidróxido de prata, a G é prata. Hidróxido de sódio e por aí vai. Se a gente tiver aqui, ó, o CaOH2, a gente vai ter o que? Hidróxido de cálcio. Tudo bem? E continua. Qualquer dúvida, me procura segunda-feira. A gente vai fazer uma revisãozinha. Eu vou estar passando a lista para você também.
A gente vai resolver essa lista lá na sala, mas é esse caminho, tá? E aqui tem a reação de neutralização. A reação de neutralização diz o quê? Quando a gente tem o H+, pense em um meio lá que caiu a chuva ácida. Pronto, tá lá, caiu a chuva ácida. Tem H+. E aqui a gente tem um H-, tá? O H- é o calcário que foi adicionado na superfície. Eles reagindo vão liberar o que? O produto vai ser água, tá? Então a reação de neutralização surge da mistura de um ácido e uma base e origina como produto um sal e também uma água. Olha só o que vai sair aqui. Um ácido reagindo com base, né? Lembrando que tem que ser um ácido ou uma base de arrênios. Eles reagindo vão sair sal e água, tá? O nome disso aqui é reação de neutralização. Tudo bem? A gente vai falar daqui a pouco porque é neutralização. Aqui. Então, por que neutralização? A gente tem uma escala que é o pH. O pH, ele é o potencial de hidrogênio. O pH corresponde ao potencial de íons cátions, hidrogênio, H+, de uma solução. Ele é determinado pela concentração e serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou basicidade de determinadas soluções. O que a gente vai perceber aqui é o seguinte, é uma escala que ela varia de 0 a 14, tá? 0 até 14. Então, quando a gente estiver aqui no 7, a gente vai ter soluções neutras. Um exemplo é a saliva. A saliva ela é uma solução neutra. Tranquilo? A saliva. pH 7. À medida que a gente desce aqui na escala, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a gente aumenta a acidez. Então quer dizer o quê? Uma solução com pH 1, ela é mais ácida que uma solução de pH 5. Então quanto mais próximo do zero, mais ácido, tá? Quanto mais próximo do 7, menos ácido. Aqui a gente tem o que? Um exemplo do dia a dia. É o ácido clorídrico que está no nosso estômago. Tudo bem? É um ácido forte. Tem limão, ácido ascórbico, laranja, tangerina. Tudo bem, tá aí, ácido. Quando a gente sobe na escala aqui, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a gente já tem soluções básicas. Então, quanto mais próximo do 14, mais forte é a solução em termos de basicidade, tá? E aí a gente vai ter o que? O sangue. O sangue ele é levemente básico. Tudo bem? O sangue ele tem que ser levemente básico. Então, no lado direito aí da sua tela, de 7 até 14, a gente tem OH-, que é base. Já do lado esquerdo, a gente vai ter H+, que é ácido. Tranquilo? Qualquer dúvida, me chama lá na sala que a gente vai discutir mais isso aí. Eu paro o tempo com você e a gente conversa. Existem formas de determinar o pH de uma solução sem precisar ter que colocar um líquido na boca, né? Vai que um líquido é um ácido forte, a gente acaba queimando a língua, se intoxicando. Então, para que isso não ocorra, a gente faz o quê? Simplesmente a gente utiliza as fitas. Pega a fita, molha lá na solução e essas cores aqui, ó, elas vão indicar o grau de basicidade de uma solução, tá? Se é muito básica, se é muito ácida e por aí vai. Ou o grau de acidez, tudo bem? Bom, aqui eu trouxe um exercício simples, mas eu vou passar uma lista para você, tudo bem? Vamos resolver esse exercício aqui, é exercício do Enem, mas ele é interessante. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias, responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. A planta ela precisa do nitrogênio na sua raiz, tá? Então, se tem espécies de alumínio ali que são tóxicas, vão matar
essas bactérias, né? Micro-organismos, perdão, esses micro-organismos não vão sintetizar o nitrogênio. É complicadíssimo. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendável a remediação do solo utilizando calcário. Então, perceba que está falando de uma questão aqui, né, que a gente já estudou, que é a calagem. Ou seja, a gente vai adicionar carbonato de cálcio, que é o calcário, para diminuir a acidez do meio. E aqui vem, né, essa remediação promove no solo. Remediação é como se fosse o envolvimento da terra, tá? Você colocar ali alguma coisa na superfície da terra, mexer na terra, né? Remediação. Então, essa remediação promove no solo. Vamos lá, alternativas. A. Diminuição do pH, deixando-o fértil. O que foi que a gente viu? Se diminuir o pH, ele chega para 0. E o lado esquerdo aqui é H+. Logo, não pode diminuir o pH, tem que aumentar o pH. Se diminuir o pH fica mais ácido. A gente não quer que o pH fique mais ácido. A gente quer que o pH fique mais ácido, mais básico. Tá? A solubilidade do alumínio ocorrendo sua lixiviação pela chuva. Não. Tá? Quando a gente adiciona o carbonato de cálcio, não tem nada a ver com isso aqui. Interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo a liga metálica, também não. Para produzir uma liga metálica, precisa de muita temperatura, tá? Mais de 1000 graus Celsius, para você fundir, por exemplo, lá o ferro com o carbono para formar o aço. Então não tem nada a ver isso aqui. Reação de carbonato de cálcio com o íon alumínio, formando alumínio metálico, também não. O alumínio metálico é o alumínio que está aí na latinha de refrigerante, o alumínio da janela, não tem nada a ver isso aqui. Agora ele coloca, ó, aumento da alcalinidade, tornando os íons alumínios menos disponíveis. Perfeito, tá? Coloque aí uma coisa na sua cabeça, Vitor. Alcalinidade é a mesma coisa que basicidade. Então, aumenta a quantidade de OH-. Perfeito. Se aumenta a quantidade de OH-, a gente está fazendo o processo de calagem, está corrigindo o pH do solo e possibilitando um meio. Travou aqui, meu pai. Peraí que tá travada. Eu vou sair e vou voltar de novo. Ixi, tá travada. Pronto. Vamos falar aqui dos sais, né? É bem simples, né? Sais são compostos iônicos que em solução aquosa dissociam-se liberando um cátion diferente do hidrônio, tá? O H+, e um ânion diferente de hidroxila, OH-. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui o NaCl. Perceba que o NaCl, ele em meio aquoso libera Na+, Cl-. Esse Na+ é diferente de H+, logo não é um ácido. E esse Cl- é diferente de OH-, logo não é a base. Se não libera H+, e não libera OH-, a gente sabe que é o que? Que é um sal. Beleza? Sal é bem simples. Eu vou deixar aqui um macete para você ver as funções, tá? E como elas aparecem, ó, base, ácido, óxido e sais. Estude por isso aqui, que eu vou passar uma lista. Segunda-feira a gente faz uma revisão. Espero que você tenha gostado da aula. A gente estudou as funções orgânicas junto com o fenômeno natural, né? Que é potencializado, que é a chuva ácida. Acaba sendo problemática. E estaremos aí. Final de semana, segunda-feira a gente se vê, Victor.